Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos iniciar mais esse culto de adoração ao nosso Deus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs. Já estivemos juntos hoje de manhã no Santo Culto, às 10 da manhã, e agora Deus preparou de estarmos de volta, cultuando junto de toda a Irmandade. Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado pelo carinho, pela presença de sempre. Que mais essa noite o Senhor venha visitar os nossos corações, como fez de manhã, fará agora à noite, tenho certeza, quer visitar nossa alma, nos encher de alegria, de paz, de contentamento. Então ajude a compartilhar a live, avisa os teus amigos que o Santo Culto já está no ar. Você pode assistir pelo YouTube, pelo nosso canal CCA Alphaville Lives e pelo Facebook, pela página CCA Alphaville, tá bom? Então sejam todos muito bem-vindos. Que mais esse culto, a presença do Senhor possa invadir o nosso coração. Cante os hinos, clame a Deus, já vai mandando os teus pedidos de oração. Nós vamos cantar inicialmente 2 hinos e depois vamos buscar a presença de Deus em oração. Então contamos com a participação de todos no culto, queremos ser visitados pelo Senhor e que a sua presença invada o nosso ser, o nosso coração. Tá bem, amados? Vamos começar então, louvando ao Senhor com o cântico 342.
Deus. Quem pode consolar-nos nesse peregrinar? Quem pode conduzir-nos ao nosso eterno lar? Quem pode dar-nos as forças e vir também socorrer aquele que por piedade foi na cruz por nós. Jesus, que sobretudo recebeu de Deus poder. Jesus é o nosso guia, perfeito e fiel, preparado o seu povo para o céu. Por caminho plano nos guiará Jesus. Ele nos iluminará em sua eterna luz. É Ele quem nos envia virtude, graça e poder. E nesse mundo de trevas nos fará resplandecer, findando a jornada, sua face iremos ver. Jesus é o nosso guia, perfeito e fiel, levará no grande dia nosso povo para o céu. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar agora o hino 129, para nós orarmos a Deus em seguida. Mandem seus pedidos de oração aí através da live, tanto no Face quanto no YouTube, que nós apresentaremos ao Senhor em seguida, tá bem? 129. Eu desejo, Senhor, só em Ti
seja em lutas ou paz, quero sempre dizer: meu descanso és tu, ó Deus. Junto a ti quero sempre viver, minha alma te ama e almeja te ver. Glória a Deus. Vamos, irmãos e irmãs, buscar a Deus em oração. Oraremos pelos pedidos de oração por testemunhados, famílias, acidentados, viagens, causas, tribulações e enfermidades. Oramos também por todo o povo de Deus na terra, por aqueles que se acham enfermos em recuperação nos hospitais, os que estão trabalhando na linha de frente no combate ao Covid-19, que Deus também possa guardar, proteger, e que em breve a nossa nação esteja livre desse mal que tanto tem oprimido, tanto tem judiado de todos nós, e por que não dizer afrontado também. Vamos pedir ao Senhor que nessa noite nos mande a sua santa palavra, que Ele venha falando com as nossas almas, com os nossos corações, que o Espírito Santo de Deus venha confortar todos nós nas nossas lutas e tribulações. Oramos por aqueles que perderam seus entes queridos, estão em luto, que só o Senhor nesse momento pode confortar, só Deus pode ajudar, mas nós cremos que com as nossas orações já estaremos ajudando bastante, para que o Senhor passe o seu bálsamo, o Senhor venha fechar as feridas abertas por conta da perda da separação da carne. Que o Senhor guie esse santo culto e que tudo o que fizermos seja movido, dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Todos juntos, ajoelhados, em nome do Senhor Jesus, busquemos a Deus em santa oração. Amém. Santo Jesus, glória a Deus, aleluia. Senhor nosso Deus, diante da Tua santa presença, ajoelhamo-nos em sinal de humildade para agradecer, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia em favor das nossas vidas, sabendo que o Senhor cuida de nós, cuida dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Nós nos achamos essa noite, Senhor, prostrados aos Teus pés, pois entendemos que não há outro lugar, não há lugar melhor de estar do que na presença do nosso Deus. Senhor, muitas lutas temos enfrentado, mas em todas elas o Senhor tem feito a todos nós mais do que vencedores. Queremos entregar a Deus as nossas necessidades, as nossas preocupações e anseios. Senhor, toma a nossa vida na Tua mão, nos ajuda, nos guarda, nos protege por amor do Teu santo nome. Senhor, abençoa a nossa irmandade em toda a terra, onde o Teu povo estiver clamando a Ti, que possa ser, Senhor, socorrido, possa ser abençoado e guardado pelo Senhor. Ó Pai Santíssimo de misericórdia, nessa noite manda do céu a Tua santa palavra e fala com as nossas almas, Senhor. Por amor do Teu nome, fala aos nossos corações e dá a graça de nós compreendermos a Tua palavra, dá a graça de entendermos o que o Senhor falar conosco, abre os nossos ouvidos e o nosso espírito para receber de bom grado a Tua palavra. Toma nas Tuas mãos os pedidos de oração da nossa irmandade, todos os que pediram, creem, esperam no Senhor vitória, esperam do Senhor libertação. Senhor eterno, toma nas Tuas mãos os médicos, os enfermeiros, da área da saúde como um todo, dos transportes, da segurança pública, do comércio. Senhor, já há 4 meses estamos nessa luta contra essa enfermidade que é invisível, mas é mortal. Senhor, por caridade, nos protege. Por amor do Teu nome, Senhor, estende a Tua mão de misericórdia em favor da nossa vida. Nos protege de todo mal, da aparência do mal, guarda a nossa casa, guarda os nossos filhos, nossos amigos e toda a amada Igreja de Deus também. Prepara que em breve possamos retomar os cultos presenciais, que possamos nos alegrar na Tua presença, cultuar, salmodiar ao Senhor, porque a nossa vida, Senhor, é dedicada a Te servir.
Guia esse santo culto pelo Teu Espírito Santo, dirige, Senhor, com a Tua vontade, toca nos nossos corações, manda a tristeza embora da nossa vida, da nossa casa, faz o Teu povo se alegrar na Tua presença com os hinos, com a Tua palavra, com as orações. Abençoa todos que trabalharam e que trabalham para que esse culto aconteça, derrama sobre a vida de cada um uma bênção maravilhosa, pois Tu és, Senhor, aquele que tem as recompensas que nós necessitamos nas Tuas mãos. Abençoa a oração da madrugada, dá-nos uma semana de paz, guiada pelo Teu Espírito Santo. Que as portas se abram nas nossas vidas, que todas as dificuldades sejam vencidas, em nome do Senhor Jesus. É o que pedimos a Deus, por Cristo Jesus, Filho do Teu amor, bendito para sempre. Amém. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Queridos irmãos, deixa eu avisar os irmãos aqui sobre os cultos. Então, todos os dias, às 20 horas, nós temos o Santo Culto. Aqui através da nossa página no Facebook, CCA Alphaville, e no nosso canal no YouTube, CCA Alphaville Lives. No domingo nós temos 2 cultos hoje. Um foi agora às 10 da manhã e esse agora das 8 da noite. E de segunda a sábado, todos os dias, às 8 da noite, nós estamos aqui para cultuar com a Irmandade. É uma maravilha, uma bênção, que a palavra de Deus chega todas as noites no nosso lar. Se inscreva no nosso canal no YouTube, no CCA Alphaville Lives, e é só seguir a nossa página no Facebook, na CCA Alphaville. Assim você vai receber sempre notificação quando nós estivermos no ar, quando chegar um vídeo novo, algum evento, alguma postagem, sempre a Irmandade tem informação através da página ou do canal no YouTube. Então é uma maneira da gente ficar mais próximo. Então logo seja possível, nós retomaremos os cultos presenciais, continuamos pedindo a oração da Irmandade, para que esse momento chegue logo e nós possamos juntos nos alegrar no Senhor. Deus é quem sabe como que vai fazer, o Senhor é quem vai preparar todas as coisas, e até lá nós continuamos fazendo os cultos online. E depois disso também, continuaremos a fazer os cultos online junto com toda a Igreja de Deus, vocês aí na sua casa, os que não puderem estar no culto, e nós aqui da igreja. Há alguns irmãos e irmãs que fizeram pedidos de batismo, nós estamos então aguardando o retorno dos santos cultos para realizar o batismo dos irmãos. Ou eu vou fazer, o irmão Reni, quem Deus preparar, para fazer o batismo dos irmãos. Para a Irmandade da região de Sorocaba, nas 14 horas, o dia 30/8, Deus me dará a graça de atender um batismo em Jorge Wetter, região de Sorocaba. Depois nós vamos passar o endereço para os irmãos mais tranquilos, tá bom? No dia 30/8. Então, se você é de Sorocaba, quiser ir até lá, já tem pedidos de irmãos aí de Sorocaba que querem ser batizados, já pode aproveitar e a gente faz o teu batismo lá. Deus me dará a graça de atender esse santo batismo, pois nessa região os cultos já puderam ser retomados. Claro, com os devidos cuidados de distanciamento para evitar a disseminação com maior velocidade do coronavírus. Pedimos as vossas orações para que esse culto permaneça no ar e que o Senhor nos guie em todas as coisas, não deixando que nada venha atrapalhar, nenhum sentimento contrário, nenhuma guerra, nenhuma vaidade. Não, irmãos, nosso desejo é estar aqui para servir ao Senhor, para fazer a boa vontade de Deus. Foi para isso que Deus nos colocou aqui. Pedimos orações por isso também. Vamos cantar o hino 92 para ouvir a palavra de Deus. 92. Glória a Deus. Vamos ouvir, ó Deus Criador, tua palavra que vem do céu.
prazer, pois traz alívio ao coração. Com tua igreja, fala, Senhor, tua vontade faz-nos saber. Pela palavra, força e poder, receberemos, ó Criador. Glória a Deus, glória ao nome do Senhor. Vamos aguardar a boa palavra de Deus, o nome de Deus seja louvado. Amém. Querida Irmandade, Deus trouxe a sua palavra no livro do Gênesis, no capítulo 9, no versículo 20. Livro do Gênesis, capítulo 9, versículo 20, onde diz no texto, no título, Noé planta uma vinha. Gênesis, capítulo 9, versículo 20. Glória a Deus, louvado seja Deus. Glória ao Senhor Jesus, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. Lemos com a ajuda de Deus. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. E bebeu do vinho e embebedou-se e descobriu-se no meio da sua tenda. E viu Cã, o pai de Canaã, desde seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre ambos os seus ombros e, indo virados para trás, cobriam a nudez de seu pai. E seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. Ou rostos. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que seu filho menor lhe fizera, e disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. E disse: Bendito seja o Deus, bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé depois do dilúvio 350 anos. E foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Até aqui, irmãos. Amém. Prezada Irmandade, servos e servas de Deus,
que estão acompanhando o Santo Culto. Nós nos lembramos bem da história da vida de Noé, que foi divinamente avisado do dilúvio, preparou aquela arca, e demorou muito tempo até que ela ficasse pronta. E o Senhor tinha falado com ele, queridos irmãos, mas não tinha falado com outras pessoas. E as pessoas que viam ele construindo a arca o achavam louco, porque não tinha nem sinal de nada. E ele passou 50 anos esperando na promessa de Deus. E o que é mais interessante, e o pior, esperando cumprir uma promessa ruim, que era da completa e total destruição do mundo através do dilúvio. Ainda assim, permaneceu firme, porque ele se sentiu confirmado por Deus. Ele conheceu a voz do seu Senhor e não pestanejou, não titubeou, não vacilou em momento algum. Então, o Senhor cumpriu a sua palavra, trancou a arca por dentro e por fora. Quando ela ficou pronta, o dilúvio veio. Alguns pediram então para que eles abrissem, mas já não era mais possível, o Senhor tinha trancado. A porta que ele fecha, ninguém abre. A que ele abre, ninguém fecha. Tiveram 50 anos para crer naquilo que Deus tinha mostrado para Noé, mas não creram, sofreram o dano. E o Senhor já chama todos nós essa noite de bem-aventurados, pois cremos na sua sã palavra e temos entregue os nossos corações nas mãos de Deus, e boas coisas o Senhor fez e ainda fará e está fazendo por nós através da nossa fé. Santo é o Senhor. Passou o tempo, veio o dilúvio, foi-se o dilúvio, 40 dias e 40 noites de chuva torrencial. O Senhor abriu o céu e choveu muita água, mandou muita água. Depois a terra foi se restabelecendo e Noé precisava, portanto, reconstruir a sua vida, da terra tirar o seu sustento e da sua casa, e junto disso, ele virando o lavrador da terra, como nós lemos aqui, ele plantou uma vinha, um parreiral de uvas. O tempo se passou, ela produziu, ele beneficiou a uva, pisou a uva, fermentou o sumo da uva, e dele fez vinho. Era a primeira vez, depois de toda aquela calamidade, que ele usufruía do fruto do seu trabalho, a satisfação de consumir aquilo que produzia. O vinho parecia bom, ele bebeu e se perdeu no vinho. A palavra diz que o vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvoroçadora. Todo aquele que nele errar nunca será sábio. Glória ao nome do Senhor, porque ele narcotiza o nosso cérebro, o álcool, e tira de nós a sobriedade, a capacidade de decidir com lucidez, e aflora no homem, em alguns, os sentimentos mais primitivos, mais desprezíveis. E com Noé, queridos irmãos, aconteceu algo parecido, estando embebedado pelo fruto do seu trabalho, de feliz que estava por ver que a terra produzira, embebedou-se e no meio da sua casa despiu-se, tirou a sua roupa, ficou completamente nu. E o seu filho menor, Cã, vendo isso, correu e contou a seus irmãos Sem e Jafé, para que eles vissem. Ele achou graça, seus irmãos vendo aquilo, mais velhos, viu que o seu pai tinha se excedido, mas em momento nenhum perdeu o respeito por ele. Esse é o nosso grande mal. Quando vemos alguém em fraqueza, ao invés de ajudar, além da gente expor a nudez da pessoa, a gente perde totalmente o respeito por ela, como se nós fôssemos perfeitos, como se nós jamais errássemos ou viéssemos a errar.
Seja prudente, seja benevolente e condescendente. Coloque-se no lugar da pessoa e faça tudo o que estiver ao teu alcance para cobrir a nudez do teu irmão, do teu filho, da esposa, do esposo, e não expor, não colocar no telhado, porque a nossa função, a nossa missão principal é ganhar almas e não matar almas. Seus irmãos então viraram o rosto, cobriram o pai e foram se afastando de rosto virado para não ver a nudez do seu pai, para que ele não se envergonhasse deles depois. Por eles, se tivesse vergonha deles. Passado a bebedeira, Noé se recobrou o sentido daquela bebedeira, daquela embriaguez, e soube o que havia acontecido, e angustiado que ficou, amaldiçoou seu filho Cã, e disse que ele seria servo dos seus irmãos, Sem e Jafé, e que Deus abençoaria grandemente os seus dois irmãos. E da maneira que ele profetizou, aconteceu. E é nisso que o Senhor nos quer colocar para pensar essa noite, refletirmos sobre as nossas atitudes, porque elas poderão produzir em nós bênçãos ou maldições, ou derrotas, desolações e dissabores. Quando nós somos o atirador de pedra, é muito bom, mas quando nós passamos a ser a vidraça, é muito ruim. Então, se você é um atirador de pedras, uma atiradora de pedras, hoje Deus te convida a ter o bom senso de se colocar no lugar da vidraça e refletir se é bom levar pedrada, se é bom acusar, se é bom falar contra, se é bom apontar. Quando você vir alguém que está em fraqueza, fecha a tua boca, ora em secreto ao Senhor por aquela vida, não faça ninguém saber, nem o ministério, nem o teu amigo, nem a tua casa, mas é o irmão que for, seja quem for, não fale da vida de ninguém. Os irmãos sabem que Davi mandava matar todos os mensageiros de más notícias, mesmo que elas fossem importantes para o rei, para o seu reinado. Vinha dar má notícia para Davi, depois da notícia dada, mandava matar o fio da espada. Ninguém gosta de receber más notícias. Ninguém gosta de receber conversa ruim. Às vezes, num programa de TV, em algum lugar, num jornal, tem jornal que você espreme ele e sai sangue, de tanta desolação, de tanta coisa ruim. E nós vamos nos nutrindo dessas coisas ruins. Tem misericórdia, irmãos. Peça a Deus para iluminar a tua vida, o teu coração, para que você não seja contaminado por esse sentimento ruim, um sentimento que, perdoa a expressão meio que de urubu, carniceiro, gosta de ver coisa ruim, gosta de ver o circo pegar fogo. Lembra-te que Deus te chamou como bombeiro e não como incendiário. O Senhor diz na sua palavra, aquele que comigo não ajunta, espalha. Se nós não tivermos uma palavra boa, se nós não tivermos uma palavra de ânimo, uma oração, uma saudação fraternal, boa coisa que fechemos os nossos lábios. Mas Cã não errou sozinho. O seu erro foi consequência de um outro erro. Noé plantou a vinha e se embebedou dela. Os irmãos devem se lembrar, ao longo dos últimos dias, eu não me lembro qual, são muitos cultos, já passou de 120 cultos, o Senhor mandou uma palavra falando conosco sobre as bênçãos. Tem bênção que bem administrada com prudência é uma bênção, e outras dádivas que Deus nos dá. Mas quando o nosso coração vacila, nossa mente não tem prudência, nosso espírito é imprudente, aquela bênção torna-se uma desolação, uma desgraça, na vida do casal, na vida da família. E o que era para trazer alegria a toda a sua casa, culminou na maldição de um dos seus filhos. E uma ruptura entre eles, que o pai amaldiçoou o filho vai querer ficar perto mais? Cuidado, irmão. Tu estás buscando um recurso material, uma vida material mais abastada, irmã, uma escola, alguma coisa. Nós uma vez fomos aqui no interior de São Paulo, na cidade de Presidente Prudente, visitar um casal. A irmã já, uma senhora, não uma velha, mas uma senhora, uma mulher de uns 40 anos, já é uma jovem senhora. 44 anos, por aí. Foi fazer faculdade.
E o casamento acabou porque ela se envolveu com um rapazinho mais jovem. Eu também faço faculdade. Tenho lá criança, molecada da idade dos meus filhos, me chama de tio. As meninas me chamam de tio. Eu acho bom. Fizemos trabalho junto, estou no grupo deles, não tem problema nenhum. Rimos, damos risada, cada um sabe o seu lugar. Eu preciso do meu estudo para dar uma vida melhor aos meus filhos, à minha esposa, para, enfim, evoluir como pessoa, mas se não tiver prudência, a gente se perde. Com um carro novo, com um emprego novo. Tem gente que é fiel a Deus a vida inteira. Começa a ganhar um pouquinho mais, se afasta do Senhor, se afasta da família, se afasta dos amigos. A gente costuma dizer está com o rei na barriga, não é? Fica metido, fica soberbo. E aí tem pessoas que vão mais longe ainda, que tão pobres que ficam, que só têm o dinheiro. É a única coisa que tem. Não tem amigo, não tem uma palavra boa, e muitos, infelizmente, perdem Deus. Não que Deus se afasta deles, mas eles abrem mão da sua fé. Eu estou dizendo para os irmãos o que eu já vi. Conheci um amigo que uma vez falando das coisas de Deus para ele, ele bateu no bolso da calça e falou, Deus está aqui, ó. Cartão sem limite da Visa, preto. Falei, mas não esquece que caixão não tem gaveta. Então os irmãos veem que uma atitude errada, ela desencadeia numa série de atitudes erradas depois. A palavra mesmo fala que um abismo chama outro abismo. Eu quero ser abençoado, irmão. Quero dar uma vida confortável para os meus filhos, para minha esposa e para quem mais Deus me permitir ajudar. Quero sim viver bem, não podemos ser hipócritas. Mas não quero perder a minha alma, minha casa, minha família, meus amigos. É isso que nós temos que ponderar. A bênção pela bênção só? Não sei. Até que ponto é razoável? E o Senhor traz essa palavra dando esse exemplo de Noé. Que uma atitude mal pensada, um exagero da sua parte, uma imprudência, desencadeou numa ruptura no meio da família, num filho afastado, esse exemplo que ficou aqui para nós, todos ficam aborrecidos, ficam chateados, quer dizer, ninguém ganha. O pecado, irmãos, não traz benefício para ninguém, a sabedoria não. Salomão escreveu nos Provérbios que a sabedoria dá vida ao seu possuidor. E o Senhor quer nos dar sabedoria essa noite pela sua palavra. Deus quer encher a sua igreja da sua palavra, irmãos. Deus quer encher a sua igreja da sua graça, do seu amor infinito, da sua misericórdia, queridos. Porque o Senhor é maravilhoso e tem cuidado de nós todo o tempo. Tem cuidado dos nossos sonhos, tem cuidado dos nossos projetos e quer dar a nós uma mente sã, um coração prudente, observante as coisas de Deus, para que nós não nos percamos no caminho, amados. Para que nós não nos percamos em meio à nossa vaidade. Eu fiz. Isso aqui é meu, eu quem fiz. Foi eu quem conquistei, irmão, não se esqueça de que se o Senhor não for contigo, o adversário já tinha te engolido, nos engolido vivos. Não se coloque na frente do Senhor, sábio é o homem e a mulher que põe o Senhor adiante de ti em tudo, de si em tudo que faz. O Senhor quem me deu condição. Eu fiz, eu trabalhei, eu estudei, eu lutei, mas foi porque o Senhor me deu condições. Como dizia o salmista, eu deitei e dormi, mas levantei porque o Senhor me sustentou. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Pobre, irmão, necessitado, um rei. Mas reconhecia que tudo o que tinha era emprestado, era do Senhor. O seu filho também foi bem-aventurado, Salomão, como foi a palavra de hoje de manhã, que pediu a Deus sabedoria. Senhor, esse povo é teu. Eu estou aqui porque o Senhor colocou ao meu pai, que colocou a mim. Então foi o Senhor que me colocou aqui. Me capacita, Senhor. Se você está num elevado cargo no seu trabalho, ocupa uma posição alta na sociedade, ou você tem pleiteado isso, lembre-te de que é o Senhor por ti, de que se o Senhor não for contigo, nada acontecerá. E quando estiver lá, não se esqueça de onde você veio, que você e eu pertencemos a Deus. Mas infelizmente, nós nos esquecemos com facilidade disso. E sofremos muitos dissabores, e depois ficamos sem condição até de vir na presença de Deus.
e pedir alguma coisa, porque quando era para estarmos junto do Senhor, nós viramos as costas para Ele, fazendo de Deus uma fonte dos nossos desejos. Há um ditado que diz que o indivíduo, ao saciar a sua sede, imediatamente vira as costas para a fonte que o saciou. Quero beber água, eu pego o copo, bebo água e depois descarto, deixo ele, eu não preciso mais. Eu viro as costas e vou embora. Bem-aventurado você, que chorando está na presença de Deus, que feliz está na presença de Deus, que com bom emprego está na presença do Senhor, desempregado está na presença do Senhor, porque você sabe que tudo vem de Deus. E se você se portar assim, todas as vezes que a guerra, que a luta, que a dificuldade vier até bater a tua porta, ainda que por permissão de Deus ela entre, o Senhor te dará força de pôr ela para fora. Glória a Deus! Não sejamos cristãos, crentes interesseiros, que só vêm para a presença de Deus quando as coisas estão difíceis, que só ama quando as coisas estão difíceis, que só adora quando as coisas estão difíceis. Um verdadeiro adorador adora a Deus em espírito e em verdade. E a palavra nos diz que o Senhor busca para si verdadeiros adoradores, que adorem ao Pai em espírito, verdade e vida. Bendito seja o Senhor, irmãos. Nós temos que assimilar bem essas coisas e lembrar que eu engano vocês, engano um amigo, mas a Deus não. O Senhor sabe o intento que tem nos nossos corações. Tanto é que muitas vezes as bênçãos demoram para chegar, porque Deus está dando a nós amadurecimento. O que vem fácil, vai fácil. Não tem um ditado que diz, pai rico, filho nobre, neto pobre. O pai granjeou, o filho usufruiu tudo e não deixou nada para o neto que ficou pobre. Tem que ter cuidado, irmão. Tem que ter cuidado. Mas isso não é só na vida espiritual, não. É no casamento, o casalzinho enquanto é novo, depois vem a idade, vem a doença, vem a luta, vem a guerra. Eu falei para os irmãos aqui que eu vi uma vez uma entrevista de um senhor que há vários anos, 7 ou 8 anos, visita a esposinha dele numa clínica de recuperação. Os dois são velhinhos, mas ela tem Alzheimer. Então ficou mais fácil deixar na clínica por causa dos cuidados, mas todo dia ele dorme na casinha deles, que é perto, de manhã vai para lá ficar com a esposinha dele, com a velhinha dele. Ela não sabe quem ele é, olhando assim como quem não conhecia mais, e mostra na imagem ele penteando o cabelinho dela. Aí a repórter pergunta, faz quanto tempo que ela está assim? Faz tanto, eu não me lembro, irmão, se é 7, 8 anos. E o senhor vem todo dia? Ele vem todo dia cuidar da minha esposa. E ela te reconhece? Não, faz alguns anos que ela já não sabe quem sou eu mais, por causa da doença, ela é degenerativa, incurável. Ele falou, nossa, mas ela não sabe mais quem o senhor é, e o senhor vem aqui todo dia? Ele falou, ela não sabe quem eu sou, mas eu sei quem ela é. Aleluia. Entende, irmãos? Eu sei quem ela é. Então reconheça quem é o Senhor na tua vida. Não se esqueça do Senhor no teu comprar, no teu vender, no teu deitar, no teu levantar, para que você não se embriague como Noé. E aí você se embriagando, virá também um dissabor para a tua casa, para a tua família, porque os filhos sofrem, a esposa sofre, tem irmão que passa a vida inteira lutando, quando já é homem feito, como eu, outros até com mais idade, quer virar mocinho de novo, quer comprar carro conversível, quer... Irmão, o que é isso? Se põe no seu lugar, irmão. Toma jeito. Vem uma condição melhor, a irmã dá uma vacilada nas roupas, uma desapercebida, usa roupa que nem mocinha pode usar. Que é isso, minha irmã? Isso não é bom para uma serva de Deus, nem para mulher nenhuma. Tá certo? Falam aí, quando a mulher diz não é não, e concordo plenamente, ninguém tem o direito de assediar ninguém, mas vejam, irmãos, uma pessoa vestida de forma escandalosa, com um decote, com uma saia que é só o cós, passa em frente a uma obra, os peão mexe, com que direito ela vai reclamar? Eles não têm direito, ainda que ela estivesse nua, ninguém tem direito. Mas os irmãos concordam que uma ação desencadeia numa reação? Faz sentido? Repito, ninguém tem o direito, pode estar nua, vira o rosto, ou olha, mas não fala nada. Ninguém tem o direito. Mas a atitude dela abre um precedente ruim, dá uma brecha para o adversário fazer alguma coisa ruim. Cuidado, irmão. Fica na humildade, fica na porção que Deus te deu, não ostenta.
Você não precisa disso. Nós somos um povo simples, um povo modesto. Por mais condição financeira que tem, aqui nessa congregação tem vários irmãos com boa posição financeira, mas somos todos servos de Deus. Senta do lado do irmão que é gari, o irmão que é empresário milionário, a irmã que é rica, senta do lado da servinha de Deus que é faxineira, é operária, não importa, todo o trabalho é digno, porque somos todos nivelados pela graça de Deus. Se saudam, se abraçam, compartilham. Quando temos almoço aqui, sentam juntos, comem e festejam. Senão nós nos tornaremos uma ilha inacessível. Criaremos um distanciamento e nos tornaremos pobres de companhia, de espírito e de fé. Foi a palavra que Deus mandou, que o Senhor escolheu para si lá em Tiago 2, que condena-se fazer acepção de pessoas. O Senhor escolheu para si pessoas pobres, mas ricos na fé. Às vezes é provado materialmente, mas tem o coração cheio das coisas de Deus. Então granjeia, luta, que Deus te dê uma vida abastada, que Deus te dê muitas condições, muitas fazendas, muitas posses, mas que o teu coração não empobreça. Cuidado, para você não se embriagar com essas coisas. Não diz lá em Eclesiastes, é lícito gozar os bens que Deus dá, mas estes não podem satisfazer a alma. A nossa alma depende da palavra de Deus. Assim como a palavra é espírito, e para a carne nada aproveita, mas para a alma ela traz vida, saúde, graça e unção. Alamaia, Senhor, aleluia. Igreja de Deus, não sejamos frios, não estejamos desapercebidos, não estejamos, irmãos, andando de qualquer maneira. Vamos pedir a Deus para abençoar a nossa casa, a nossa família. Por favor, irmãos, deem ouvido à palavra de Deus, para que você não amontoe brasa sobre a tua cabeça mesmo. E amanhã, quando tu fordes à presença de Deus, o Senhor te dirá, mas foste tu que assim escolheste. Foi você que escolheu assim, não fui eu. Foi você quem quis assim. Eu quero o teu bem, eu quero a tua casa junta, eu te quero na minha presença, mas você decidiu se afastar, o que posso fazer? Eu estou aqui. O que aconteceu com o pai do filho pródigo? O filho pródigo quis sair, ele impediu de sair? Não. Mas quando o filho voltou, onde ele estava? Na porta esperando. Sofreu, comeu bolota de porcos, perdeu tudo e voltou arrependido, e o pai teve misericórdia. Sempre Deus tem misericórdia. Até quando, irmão? Deus é misericórdia, mas é um fogo que consome. Deus te livra hoje, te livra amanhã, te liberta depois, mas vai chegar um momento que o Senhor poderá perceber que você não quer mais libertação. O Senhor te limpa, tu te suja. O Senhor te livra, você cai em laço de novo. Irmão, vamos ter prudência. Vamos ser felizes com a nossa casa, com a nossa família e usufruir as bênçãos que Deus nos dá. E o Senhor te diz, eu tenho uma bênção muito grande na tua vida, na tua casa, para a tua família. Mas é necessário que você tenha maturidade espiritual, maturidade material como homem, uma mente sã, um coração prudente no agir, no falar, no se portar em todas as coisas. Aí depois, por qualquer coisa, larga das coisas de Deus, porque eu tenho uma festa, porque eu tenho um compromisso, porque eu tenho uma reunião, porque eu tenho um evento. Mas quando as coisas eram difíceis, estavam sempre na presença de Deus. Senhor, tem misericórdia. Quando vinha de pé para a igreja, sempre na presença de Deus. Agora vem de carrão para a casa do Senhor. Quando vem, passa do lado do teu irmão na chuva e não é capaz de pôr no carro, vai sujar o meu carro. Ô, irmão, que pobreza, filho. Pobreza, minha irmã. Faz isso não. Você não é assim. Será que o dinheiro te contaminou? A bênção te cegou? Mas a bênção não cega ninguém. Nós fechamos olhos para viver uma bênção só interior. Feliz aquele que pode repartir. O que fala lá em Eclesiastes? Lança teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, ainda com 8. Repartir. Dividir, irmãos, dar graça aos que estão à sua volta, acreditar que fazendo o bem nós tomaremos o bem de volta. Ao nosso ancião em Curitiba, em Pinhais, que ele falou, Senhor, eu queria receber uma bênção da tua igreja.
Olha que desejo, irmão. Que luz que Deus deu a ele. No dia de culto, ele foi na cozinha, fez um monte de pão. Os pãozinhos pequitinhos assim, ó. Pôs num saquinho, fez um lacinho muito ajeitoso junto com a esposa, um santo de Deus. No final do culto, ele desceu do púlpito correndo e foi para a porta da igreja com a esposa. A irmandade ia saindo, ele ia dando um pãozinho daquele para cada um. Um para o esposo, um para a esposa, fez muitos, pequenininho assim. E cada um que recebia o pãozinho falava, irmão, Deus que abençoe, Deus que abençoe. Irmão, Deus que abençoe. À noite ele fala, graças a Deus, hoje eu recebi uns 200, Deus abençoe. Estou me sentindo desse tamanho. Que coisa linda, irmãos. Que humildade. Só para poder receber a bênção da igreja de Deus. Que gentileza gera gentileza. Alamaia. Glória ao Senhor Jesus. Será que tu estás tão distante do bem que você não consegue valorizar mais um abraço sincero? Comer um arrozinho com feijão do lado de quem você gosta que seja. Eu estive na África, comemos arroz puro. Arroz lá é artigo de luxo. Um peixinho desse tamaninho para 20. Aí eu falei, irmão, não gosto muito de peixe. Peguei um pouco de óleo de cozinha, óleo, misturei naquele arroz e comi. Mas estar com eles era o que era gostoso. Estar com meus irmãos é o que era bom. A comida era só um detalhe. O tempero da comida era o amor, o carinho, o partilhar o pão. Bendito seja Deus, amados. Vamos ter o nosso coração voltado para o Senhor, irmãos. O Senhor recomenda essa noite pela sua palavra. Vamos começar mais uma semana ricos no Espírito, rico das coisas de Deus, com o coração voltado ao céu, irmãos, transparecendo, disseminando, exalando o perfume de graça, de caridade, de amor, de empatia, irmãos, de solidariedade, de amor ao próximo. E tu serás uma luz maravilhosa, que irradiará a luz e o calor do Espírito Santo por onde você passar, em nome do Senhor Jesus. Receba essa luz essa noite, em nome de Jesus. Receba essa sobriedade essa noite, receba essa condição de se achar aprovado diante do Senhor, e que Deus te abençoe grandemente, que Deus faça a luz de Jesus Cristo raiar sobre a tua vida, que Deus multiplique os seus bens, a sua saúde, os seus anos de vida, porque aquele que serve a Deus, até os anos de vida dele são abençoados. Veja Noé, irmãos, e foram todos os dias de Noé 950 anos. Depois do dilúvio, ele ainda viveu mais 350. Deus encheu de vida, de graça. Não conhecemos a contagem do tempo, nosso calendário é depois de Cristo. Mas seja como for, viveu muito, era o prazer de Deus. Que Deus te dê muitos anos de vida, para você atender o ministério, para você atender o pobre, para você criar seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Meu avô alcançou tataraneto, está lá com vida, com 92 anos. Mas é preciso ter um coração voltado para Deus. É preciso ter um coração entregue nas mãos de Deus, pedindo ao Senhor que em todo tempo nos encha da sua graça, nos encha da sua proteção e do seu amor. Aí então, o prazer de Deus vai ser quando você clamar, Senhor, socorre-me. Ele com prazer te dirá, eis-me aqui, meu servo, agora mesmo. Eu tenho prazer, porque você nunca me nega nada. E por maior que é a tua bênção, você sempre está disposto a me servir e ama o teu próximo com sentimento de igualdade. Irmãos, se nós dermos ouvido a essa palavra, toda a igreja de Deus que está ouvindo ela hoje, que ouvirá depois, será testemunha das grandes obras de exaltação que Deus fará, como Deus fez com Mardoqueu, como Deus fez com José, como Deus fez com tantos outros que reinaram, com Daniel, com Sadraque, Mesaque e Abednego, e tantos outros que nós temos conhecimento da santa palavra de Deus, que foram abençoados e mesmo estando abençoados não se esqueceram de que Deus é tudo nas suas vidas. Então não se esqueça você também de que Deus é tudo na sua vida. Não se esqueça você também de que você estando junto do Senhor, tu poderás dizer como o apóstolo Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E Deus te diz esta noite, recebe a virtude da palavra, recebe a unção da palavra, recebe a graça da palavra, e que o Senhor te faça prosperar grandemente por onde você andar.
E por onde você passar, tu serás um testemunho vivo de que, sendo fiel no pouco, Deus te coloca no muito. Deus seja louvado. Amém. Vamos agradecer a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Santo é o Senhor. Altíssimo Deus, nosso Pai que habitas no céu, voltamos ajoelhados aos teus pés em oração, para agradecer-te pelo santo culto, pela guia do teu Espírito Santo e por tudo que tu fizeste por nós, Senhor, nessa noite. Queira guardar a tua palavra nos nossos corações, nos encher de fé e de alegria, e que nós jamais venhamos mudar, jamais deixemos a nossa essência, que é Cristo nosso Senhor. Abençoa a semana do teu povo, dá-nos uma semana de paz, próspera em todas as coisas que fizermos, abre as portas que estão fechadas para a tua igreja, os negócios para os empresários, os clientes para os comerciantes, em nome de Jesus Cristo, abençoa o teu povo, Senhor, através da tua palavra, e nós nos comprometermos jamais deixar o nosso primeiro amor, que é a tua palavra. Dá-nos mais um hino, nos despede, abençoa o clamor da madrugada às 3 da manhã. Em nome do Senhor Jesus, bendito para toda a eternidade. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Todos de pé, queridos. Vamos nos despedir com o cântico 42. 4:2. A letra desse hino tem tudo a ver com essa palavra, coincidência de Deus, né? Cristoincidência. Canta ela profetizando sobre a tua vida. Canta esse hino como uma profecia sobre a tua vida. Em ti está, que Deus te abençoe por seu fiel amor, sobre ti resplandeça a face do Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Sobre a tua alma bênçãos derramará, de confiança e calma Deus te revestirá, que Deus te abençoe por seu fiel amor, sobre ti resplandeça a face do Senhor. Que Deus te dê vitória e paz celestial. Sua misericórdia venha te alcançar, que Deus te abençoe por seu fiel amor, sobre ti resplandeça a face do Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Vamos fazer a oração do Pai Nosso, que é essa oração que iguala a todos nós, independente de igreja, de religião, todos a conhecem. Oremos. Pai nosso que estás no céu,
santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A paz de Deus, a graça de Jesus, o conselho da palavra esteja em nossos corações. Amém. Uma excelente semana para todos os irmãos e irmãs, que Deus abençoe poderosamente a vossa vida. Não esqueça de se inscrever no nosso canal CCA Alphaville Lives no YouTube e de seguir a nossa página no Facebook CCA Alphaville. Às 2:45 da manhã teremos a live pelo Face e pelo YouTube, isso todos os dias, com o clamor da madrugada pela nossa irmandade. E os cultos também todos os dias às 20 horas. Vamos repetir esse hino para você lembrar que Deus está te abençoando grandemente. Boa semana, boa noite, muito obrigado.